Olá, seja bem-vindo mais uma vez, que a paz de Deus esteja com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que a sua fé tem gerado? É isso mesmo, mais uma vez eu quero falar sobre fé. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que a Bíblia nos faz. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14, ele fala o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Alguns dizem que Paulo, o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago tinham opiniões diferentes sobre justificação. Justificação é a forma com que os pecadores podem ser aceitos diante de Deus. Só que a grande verdade é que não há opiniões diferentes. Pelo contrário, eles proclamaram o mesmo evangelho, só que com ênfases diferentes. Eles enfatizaram coisas diferentes porque os seus opositores eram pessoas diferentes. Paulo enfrentou a oposição de judeus legalistas, que pregavam que a justificação era pelas obras. Por outro lado, Tiago enfrentou a oposição de judeus que eram intelectuais, que defendiam que a justificação era pela fé e não dependia de nenhum tipo de obra. Paulo insistiu com os legalistas, dizendo que a justificação era pela fé e não pelas obras, enquanto Tiago insistiu com os intelectuais, dizendo que a justificação não dependia de uma fé sem resultado algum, mas de uma fé que resulta em alguma coisa. Os dois apóstolos esclareceram o significado de uma fé autêntica, que é uma fé viva e atuante que gera algum tipo de obra. Olha o que Tiago fala: e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha o que Paulo fala: a fé que atua pelo amor. Ou seja, ele está mostrando que o amor é uma consequência da fé. Nós não podemos ser salvos pelas boas obras, no entanto, nós também não podemos ser salvos sem elas, porque se há uma fé verdadeira, consequentemente vai haver obras. O papel das obras não é obter a salvação, mas é evidenciar a salvação, é autenticar a salvação, é confirmar que de fato você é salvo. Paulo e Tiago ensinaram que a fé autêntica produz obras. Porém, Paulo enfatizou que a fé resulta em obras, enquanto Tiago enfatizou que as obras é o resultado da fé. Mas ambos concordavam que a fé sem obras é morta. E a grande questão é a seguinte: o que a sua fé tem gerado? Você diz crer em Deus? Você diz que tem fé em Deus? Ou, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, eu tenho muita fé. Mas o que isso tem gerado? Uma vida de obediência? Uma vida consagrada ao Senhor? Uma vida em submissão à palavra de Deus? Uma vida que colabora com o reino de Deus de alguma forma? Eu poderia citar várias outras perguntas, mas eu creio que você já entendeu. Bom, se você diz que tem fé, mas a sua vida não evidencia nada da sua fé, é bom você rever os seus conceitos. Fique com Deus, fique conosco, um grande abraço e tchau.